Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu me inscrevi para comentar as votações no dia de ontem na Câmara dos Deputados sobre a reforma política. Afinal das contas, aparentemente, tudo ficará como estava. Eu digo aparentemente, porque eu acho que não é bem esse o enredo da história, mas eu quero me explicar. Em primeiro lugar, ontem houve uma vitória da proporcionalidade, da manutenção do nosso sistema eleitoral como um sistema proporcional. O que significa o sistema proporcional? A proporcionalidade é uma fórmula política onde as bancadas dos partidos são formadas na proporção dos votos que receberam dos eleitores. É esse mecanismo da proporcionalidade que muitas vezes é criticado quando promove o chamado efeito tiririca. Um parlamentar altamente bem votado que elegeria com seus votos outros parlamentares sem expressão. O efeito tiririca é o principal argumento para se criticar o sistema proporcional dos votos. É verdade que ocorre, eventualmente, o efeito tiririca, mas a gente pode também analisar, olhar o outro lado dessa história, que é, frequentemente, a eleição de parlamentares de qualidade que não seriam eleitos numa eleição majoritária. Outro dia, alguém no jornal escreveu que prefere falar do efeito Marcelo Freixo e não do efeito tiririca, porque foi a proporcionalidade dos votos, por exemplo, que garantiu que com a votação altamente expressiva do deputado estadual Marcelo Freixo, a bancada do PSOL crescesse e outros deputados estaduais também de excelente qualidade fossem eleitos, como o deputado Eliomar Coelho, o deputado Flávio Serafini e o conjunto da bancada do PSOL. Mas o mais importante na proporcionalidade é que ela garante que todos os eleitores sejam representados. Todas as correntes de pensamento que conseguem angariar os votos necessários para conquistar o coeficiente eleitoral ficam representados no parlamento. A proposta que foi derrotada ontem no Congresso Nacional, a primeira delas, a proposta do distrital misto, preservava metade do parlamento para a eleição proporcional e estabelecia a outra metade do parlamento com o voto majoritário em eleições distritais. As eleições distritais, os seus defensores defendem que aproxima o eleitor do candidato eleito, porque é o candidato do distrito em que ele mora, do distrito em que ele reside. É verdade que pode haver uma proximidade maior, mas quais são as consequências disso? Em primeiro lugar, há um rebaixamento da agenda política, porque o parlamentar muitas vezes deixa de dar importância a questões ideológicas, a questões programáticas, a questões de fundo da sociedade, para tentar, através de uma postura meio que de síndico do bairro, do distrito, cumprir um papel ali de representante da administração, preocupado com questões pragmáticas que garantam a sua reeleição. Por outro lado, a gente não pode esquecer que na conjuntura em que nós vivemos, o voto distrital vai favorecer, ou distrital misto, no caso, do que foi votado ontem no Congresso, favorecer grupos armados que controlam o território. Imaginem o impacto para o fortalecimento das milícias e do tráfico de drogas que teria o estabelecimento do voto distrital.
algumas regiões na cidade do Rio de Janeiro, o representante eleito seria o chefe da milícia. E provavelmente, em muitos casos, sem concorrência, porque afinal de contas, quem vai enfrentar o chefe mafioso local numa eleição distrital? O voto distrital pode fazer com que grupos armados se estimulem a controlar novos distritos, estimulando o crescimento do poder paralelo criminoso nas cidades brasileiras. Eu acho que o voto distrital, seja ele puro ou misto, precisa ser avaliado pelas questões de fundo, mas precisa também ser avaliado na realidade concreta onde ele está sendo proposto. Ontem foi derrotado o voto distrital misto, mas ainda segue tramitando a proposta aprovada no Senado do senador José Serra de voto distrital para as eleições municipais do ano que vem. Precisamos acompanhar esse processo para impedirmos que esse retrocesso apareça na política brasileira. Ontem também foi derrotado o distritão, proposta apresentada pelo presidente da Câmara dos Deputados, defendida pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, que é um modelo eleitoral muito pouco utilizado no mundo, pouquíssimos países no mundo. Eu li uma matéria no jornal que diz que o distritão é adotado em apenas 2 países do mundo, mas eu não consegui confirmar. A vereadora Laura Carneiro está dizendo que são 4 países. Um deles eu li que é o Afeganistão. Esse sistema do distritão é a destruição do sistema partidário. Nós teremos como os eleitos apenas os mais votados. Então isso também acaba com a proporcionalidade. Os partidos deixarão de aproveitar os votos dos deputados menos votados, dos parlamentares menos votados, para compor a sua bancada. E vai transformar os nossos partidos políticos em reféns de personalidades. E eu sou daqueles que não acredita no individualismo e não acredita no reino das personalidades. Acho que os coletivos partidários precisam ser fortalecidos. Precisamos, inclusive, que eles tenham coerência ideológica e não que eles sejam esmagados pelas lideranças carismáticas que venham a ser eleitos no sistema do distritão. Então, com a derrota do distrital misto, do distritão, preservamos a proporcionalidade. Isso foi uma conquista, ou pelo menos uma não derrota. A conquista de evitarmos o retrocesso do fim do sistema proporcional. Agora, ontem, houve também uma grande vitória do povo brasileiro, quando o deputado Eduardo Cunha não conseguiu votos suficientes para estabelecer na Constituição o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Isso não é uma vitória, não foi uma vitória pequena, foi uma grande vitória. Um dos principais problemas do nosso sistema político é a permissão de contribuições de pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas não são cidadãos, não têm que ter o direito ao voto. Pessoas jurídicas, empresas, não fazem doações às campanhas eleitorais, fazem investimento. Quando uma grande empresa doa milhões de reais para um candidato ao executivo ou ao parlamento, ela espera o retorno, seja o retorno político, seja o retorno financeiro. Algumas pesquisas mostram que determinadas empresas já chegaram a faturar 800% com o investimento em campanhas eleitorais, conseguindo contratos que deram uma rentabilidade extraordinária a esse investimento. E a tentativa do deputado Eduardo Cunha de incluir na Constituição o financiamento empresarial das campanhas eleitorais tinha como objetivo consolidar uma espécie de golpe branco que está sendo promovida pelo ministro Gilmar Mendes.
do Supremo Tribunal Federal. Vejam, o Supremo Tribunal Federal já tem maioria de votos contrários à constitucionalidade do financiamento empresarial de campanhas eleitorais. 6 ministros dos 11 já votaram dizendo que é inconstitucional o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. E aí o que fez o ministro Gilmar Mendes? Sentou em cima do projeto, do processo, pediu vistas há mais de um ano e não devolve o processo. Já ultrapassou todos os prazos para que ele fizesse a vista do processo e se pronunciasse. Mas o ministro Gilmar Mendes, muito provavelmente combinado com o presidente Eduardo Cunha, estava aguardando que o Congresso Nacional incluísse na Constituição o financiamento empresarial de campanhas para que os votos da maioria dos ministros do Supremo fossem ignorados, deixados de lado e seguisse o financiamento empresarial. Então, nesse momento, a República Brasileira, para avançar no sentido da proibição do financiamento empresarial das campanhas eleitorais, depende única e exclusivamente do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes precisa respeitar a República, o ministro Gilmar Mendes precisa respeitar os seus colegas do Supremo Tribunal Federal, que já deram o seu voto declarando a inconstitucionalidade do financiamento empresarial. O ministro Gilmar Mendes precisa devolver o processo para que o Supremo decida pela inconstitucionalidade e que para já no ano que vem, nas eleições municipais, nas eleições para prefeito e vereador, nós já tenhamos eleições sem o peso do capital, do grande capital, decidindo quais são as candidaturas viáveis economicamente e quais são as candidaturas que vão ter que remar contra a maré do poder econômico para terem chance de se viabilizar. O povo brasileiro quer mudanças. O Congresso Nacional ontem derrotou o plano do presidente da Câmara dos Deputados de aproveitar a crise política para fazer uma reforma política que seria um retrocesso para a população brasileira. Agora, o Supremo Tribunal Federal precisa encerrar o processo de votação sobre a inconstitucionalidade do financiamento empresarial. E o ministro Gilmar Mendes tem que agir de maneira republicana. Ele não pode colocar a sua opinião pessoal, os seus interesses particulares, os interesses particulares da sua família, acima dos interesses da nação e das obrigações que o cargo impõe. O ministro Gilmar Mendes tem a obrigação moral e constitucional de devolver o processo da inconstitucionalidade para o Supremo Tribunal Federal, para que o povo brasileiro possa votar nas eleições do ano que vem, sem o peso do poder econômico decidindo os rumos da eleição. Eu sei que isso amedronta boa parte da classe política brasileira, e é justamente por isso que essa proposta é tão importante.